Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Então, nós vamos para mais uma semana de planejamento estratégico. Nós estamos já na 12ª semana. Olha, não falta muito para a gente terminar a nossa disciplina e vocês terminarem o curso também, né? Como que vai ser a dinâmica da aula de hoje? Então, a gente vai dividir a aula em duas partes. Talvez a parte principal, mais demorada, seja devolutiva da prova, né? Então, a prova teve 10 questões. Eu vou antes conversar um pouco também sobre as notas que eu já publiquei. E depois da devolutiva, a gente vai dar uma rápida passada lá nas aulas 11 e 12 que estão disponíveis para vocês, tá? Então vamos lá, falando um pouco da nota em primeiro lugar, deixa eu pegar aqui as notas de vocês, né? Nós tivemos 3 alunos fazendo as provas, né? A gente tinha 3 notas que compunham a média bimestral, né? Atividade e frequência, que valia 1. Atividade avaliativa, que valia até 4 pontos. E avaliação global, que valia até 5 pontos. Então, todos vocês tiraram 4,5 na prova e variaram um pouquinho em relação ao trabalho também. Então, as médias foram razoavelmente boas, teve uma média abaixo de 7, mas isso pode facilmente, foi 6,9, né? Isso pode facilmente ser recuperado. O que eu quero lembrar vocês é de fazerem a atividade de frequência. A atividade de frequência, além de contar nota, e vai valer bimestre que vem também 1 ponto, além de contar a nota, a atividade de frequência vale a presença na aula. Toda a aula, com exceção de algumas poucas, daí eu coloco um aviso lá antes, toda a aula tem atividade de frequência. Então, por favor, não se esqueçam de fazer atividade de frequência. Um de vocês já está pendurado em falta. Então, corre o risco, sim, de mesmo no último período reprovar por falta, porque simplesmente não faz as atividades de frequência, tá? Então, vamos tomar cuidado com isso? Tá? Por favor, prestem atenção. Ao final de toda a aula aqui, toda a gravação, eu sempre relembro vocês de fazerem atividade de frequência, tá? Então vamos levar isso um pouco mais a sério, tá, pessoal? Eu tô dando puxão de orelha sim em vocês, tá? Vocês sabem como o professor Klaus é, é, puxa a orelha de vocês, mas é sempre por bem, né? É sempre querer ver vocês crescendo, vocês cada vez melhores. Outra coisa que eu gostaria realmente que vocês viessem nas aulas ao vivo. Porque essas aulas dá para tirar dúvidas, dá para discutir assuntos e etc. Planejamento estratégico. Ah, mas eu sou engenheiro, professor. Mas o engenheiro não se faz só com engenharia. O engenheiro se faz com uma série de conhecimentos em volta. Eu sempre falo assim: o que adianta você ser um gênio da construção, ou inventar um novo equipamento qualquer e não saber vender? Não é saber administrar a tua empresa, não saber verificar. Ah, mas professor, eu vou contratar um sócio, eu vou contratar um diretor. E se o cara passar a perna em você? E se o cara não for realmente bom, como que você vai saber? Então vamos tomar cuidado com isso, tá? É importante que vocês participem da aula ao vivo aqui, para a gente discutir, para a gente trocar ideias e etc. Tá? Então a prova tinha 10 questões e todas as questões, como a prova valia 5 pontos, confirmar, 5 pontos, cada questão valia 0,5. Então uma questão errada já baixava 0,5. Tá? Todas as questões, vocês já estão acostumados, estão no material que vocês têm à disposição, tá? Todas as questões foram retiradas deste material. Então a prova estava
passível de ser feita, inclusive tirar nota máxima. Não era impossível tirar nota máxima nessa prova. Os trabalhos estavam razoáveis, né, apesar de serem entregues fora da data. E, como eu falei, prestar mais atenção nas atividades de frequência. Tá certo, pessoal? Vamos lá? Então, vamos dar uma virada? Todo mundo passar direto nessa disciplina e, principalmente, aprender. Aprender o que é planejamento estratégico e como aplicar isso no dia a dia, no trabalho de vocês, na empresa de vocês. Então, agora eu vou compartilhar a prova e vou comentar questão por questão, né, para a gente fazer a devolutiva de vocês. Vamos lá? Então, compartilhando a prova aqui e vamos ver questão por questão. Vou colocar a prova, vocês já devem estar vendo. Vou colocar a prova um pouquinho maior para a gente ver melhor. Então vamos lá, eu queria lembrar em primeiro lugar que as questões não estão necessariamente na ordem que vocês tiveram lá no momento de fazer a prova, e talvez até as alternativas estejam fora de ordem, tá? Então, são questões básicas, simples, mas básicas que vocês têm que entender para fazer o planejamento estratégico dentro da empresa de vocês. Vamos lá? Pergunta 1. A estratégia tem algumas características que devem ser levadas em conta. Sobre isso, analise as afirmativas abaixo. Então, eu coloquei 4. Quais afirmativas são corretas? Então, está aí a resposta em amarelo. A1, orientação a longo prazo. A2, diferenciais competitivos. E A3, posicionamento no mercado. Expectativa somente do governo? Não, a expectativa vem de toda a sociedade. Pergunta 2. A análise SWOT é uma importante ferramenta que permite à empresa se decidir pelo direcionamento de seus negócios. Ela faz com que se analise as forças e as fraquezas, as oportunidades e ameaças da empresa perante o mercado. Então, forças é interno, forças e fraquezas é interno, oportunidades e ameaças é externo. Sobre isso, analise as afirmativas abaixo. As que estão certas são a 3 e a 4. A ameaça é uma variável considerada incontrolável, a não ser que você jogue uma bomba no teu concorrente, jogue uma bomba no governo, sei lá. Não, isso não vai acontecer, óbvio que não, né? Então, a ameaça realmente é uma variável considerada incontrolável. Fraquezas são consideradas variáveis controláveis pela empresa. Ameaça é externo, fraqueza é interno, a minha fraqueza. Ah, o professor Klaus tem uma fraqueza por gostar muito de cães, então ele quer ter bastante cães em casa. Fraqueza do professor Klaus, nem sei se é fraqueza, mas isso eu posso controlar, tá? Então são controláveis. Forças representam uma desvantagem operacional da empresa? Nem tem nexo, é uma vantagem operacional. E oportunidade é algo do mercado que pode atrapalhar a empresa? De jeito nenhum. Então, as alternativas corretas são a 3 e a 4, no nosso caso aqui, a alternativa C. 3. A vantagem competitiva é primordial para que uma empresa se mantenha no mercado ao longo do tempo. Há várias maneiras que ela pode utilizar para chegar na vantagem competitiva. Analise as afirmativas abaixo. Quais são consideradas essenciais para a vantagem competitiva? Então, de novo, a 1, a 2 e a 3. A 4, cadeia de suprimento mal desenvolvida? Nem tem nexo isso, gente. Né? Foco no cliente, foco em qualidade e logística. Então, foco no cliente, o que ele quer? Foco na qualidade, um produto correto, bem feito e que o cliente vai gostar de ter. E logística, levar no tempo certo, no modo certo, né, no momento certo, o produto ao cliente. 1, 2 e 3. Pergunta 4.
Uma rede de valor é o conjunto de elos interorganizacionais e de relacionamentos necessários para se criar um produto ou serviço. Quando desenhamos uma rede de valor, é importante fazer algumas perguntas pensando na estratégia da empresa. Então, quando a gente constrói uma rede de valor, a gente faz perguntas, né? Quer dizer, a gente quer saber algumas coisas para ter certeza do que está fazendo. Sobre essas perguntas, analise as afirmativas abaixo. Quais estão corretas? Todas. Então, para montar uma rede de valor, eu tenho que perguntar quais atividades são mesmo importantes, porque as não importantes eu vou tirar. Aonde estão as fontes de lucro? Quer dizer, aquelas fontes de lucro é que eu vou dar mais força. Devemos fabricar ou comprar? Algumas vezes não vale a pena fabricar. Custa muito caro. Se a gente não tem certeza, não tem competência, habilidade para fazer firmar parcerias. Pergunta 5. Existem várias maneiras de uma empresa entrar no mercado internacional. Por exemplo, a partir da exportação, né? Eu exportar o meu produto para fora. Joint ventures e alianças, onde eu me junto com empresas locais. Licenciamento, onde que empresas locais vão produzir o meu produto com o meu nome, pagando royalties para mim. Investimento estrangeiro direto, quando eu vou lá no outro país e coloco o dinheiro. Sobre isso, analise as afirmativas abaixo. Quais estão corretas? Todas. 1, 2, 3 e 4. Vantagem da exportação. Instalação operacional desnecessária no país anfitrião. Então, eu não preciso... Eu só vou mandar para lá, daí eu vou vender, ou alguém vai vender por mim. Então, eu não preciso fazer uma fábrica lá. Desvantagem de joint ventures e alianças. Dificuldade de identificar um sócio apropriado, né? E ter termos contratuais, um contrato adequado. Porque daí ele tem as características, ele quer sair ganhando, etc. Vantagem do licenciamento. Receita de venda de produção e direitos acordada contratualmente. Então, quando eu dou a minha marca para o cara produzir, ele tem que produzir com qualidade, etc., conforme as minhas especificações, mas eu tenho uma parte da renda dele, né? Eu ganho uma parte da renda. Desvantagem do investimento estrangeiro direto. A aquisição pode resultar em problemas de integração e coordenação, principalmente quando eu não conheço a cultura do país onde que eu estou indo. Então, todas as afirmativas estão corretas. Gente, pergunta 6. O relógio estratégico, né? Planejamento estratégico tem essas ferramentazinhas simples, fáceis, normalmente visuais, né? O relógio estratégico é uma ferramenta que mostra as opções de estratégia competitiva. Ele identifica 8 estratégias de negócio, definidas pela percepção de preço e benefícios que o cliente tem. Sobre o relógio estratégico, assinale a alternativa correta, que no nosso caso é a A. Diferenciação definida, valor agregado percebido para um segmento específico, garantindo preço diferenciado. Normalmente, quando eu tenho um produto, por exemplo, de luxo, com uma qualidade melhor, com materiais melhores, ou um produto totalmente diferenciado dos seus concorrentes, eu miro um nicho de mercado. E esse nicho de mercado, ele se prontifica a pagar um prêmio a mais, um valor a mais, para ter aquele produto. Pergunta 7. A matriz BCG, Boston Consulting Group, é uma ferramenta que utiliza informações internas e externas para auxiliar no desenvolvimento de uma estratégia competitiva. Ela divide os 4 grupos. Sobre isso, analisa as afirmativas abaixo. Quais estão corretas? Somente o primeiro, né? Ponto de interrogação. Produtos promissores ainda não geram receita e necessitam de mais investimento. Por isso que a BCG chama de ponto de interrogação. Ele parece que vai deslanchar, mas ainda não está deslanchando, eu não tenho certeza. É um ponto de interrogação.
Né? Daí ali fala, vaca leiteira, produtos em declínio, sem lucro. Não, vaca leiteira produtos estabelecidos, com alto lucro, baixo investimento e gera muito caixa, vai produzindo leite. Estrela, são produtos em expansão, com alto investimento. E abacaxi, produtos em declínio, sem lucro. Então, só a alternativa 1 a afirmativa 1 está correta. Em relação à estratégia de uma empresa, é importante analisarmos o que ocorre à sua volta. A isso a gente chama de macroambiente, tudo o que ocorre em volta da empresa, ou camada externa, né, que está por fora da empresa. A estrutura Pestel permite analisar vários fatores. Entre esses fatores podemos citar, marque a alternativa correta, Pestel, Political, Economical, Social, Technological, Environmental and Juridics. Então, político, econômico, social, tecnológico, ambiental e jurídico. Tá aí. Ele tem umas. As alternativas aqui tem umas alternativas meio bobinhas, né, gente? Esportivo. Estrutura PEST não é utilizada para analisar o macroambiente. Bom, então por que eu faria a pergunta? Culinária, escolar? Pelo amor de Deus, né? Pergunta fácil. 9. A eficiência de custos é um diferencial muito importante na estratégia da empresa. Quer dizer, eu produzir mais com menos dinheiro, podendo vender o meu produto mais barato ou tendo maior lucro. Mas como podemos alcançá-la? Marque a alternativa correta. E desses, a correta é aprendizado. Sempre aprender, mais se aperfeiçoar. Porque se os nossos funcionários são bons no que fazem, eles têm melhor performance, melhor rendimento e erram menos. Por isso eu tenho menos ou menor retrabalho no meu processo de produção. E, finalmente, pergunta 10. Os stakeholders são uma parte importante no universo das empresas. Podemos considerar stakeholders todas aquelas partes interessadas no negócio, de modo direto ou indireto. Stakeholder, parte interessada. O problema é que cada stakeholder tem uma expectativa diferente em relação à empresa. Quer dizer, ele espera uma coisa diferente da empresa em relação aos outros stakeholders. A partir disso, analise as afirmativas abaixo. E quais estão corretas? É a alternativa 2 e a alternativa 3. Os fornecedores querem que você pague eles em dia e compre sempre deles. Deixa eu só voltar uma coisa atrás. Stakeholder, né? Acionista, fornecedor, gerente, cliente, funcionário, governo, ONG e assim por diante. Todos que se interessam de forma direta ou indireta na atividade da empresa. Como eu falei ali, os fornecedores querem que vocês paguem eles em dia e comprem sempre deles. Óbvio. Essa é a expectativa deles. Os gerentes, eles querem reconhecimento e prestígio. Também salário melhor, mas principalmente ser considerado um bom funcionário. Acionistas querem bons empregos e remuneração justa? Tem nem nexo, né? Acionista quer lucro. E cliente, preocupam-se somente com a arrecadação de impostos da empresa? Não, isso é o governo, né? Cliente quer um produto de qualidade, a preço justo, no tempo certo. Então, quais afirmativas trazem as expectativas corretas dos respectivos stakeholders? A 2 e a 3. Tá? Então, essa foi a prova. Vocês podem ver que ela não estava complicada, tá? Ela estava bem acessível. Prestar um pouco de atenção, vocês conseguiriam tirar nota máxima na prova. Então, em relação à prova, foi isso, tá? Eu queria lembrar vocês que bimestre que vem a gente vai ter um esquema um pouco diferente de notas, né? A atividade de frequência vai continuar valendo 1.
A avaliação global vai continuar valendo 5, mas a atividade avaliativa vai valer 1. Esse bimestre valeu 4. Agora, no próximo bimestre, vai valer 1. Por que isso? Porque ainda a gente tem a avaliação multidisciplinar e o projeto integrador. E os dois juntos valem 3 pontos. Tá? Vamos prestar atenção, pessoal, que vocês têm uma chance gigantesca de passar direto e assim se formar mais cedo, né? Se despreocupar com a faculdade um pouquinho mais cedo. Tudo certo? Então, agora vamos dar uma rápida passada. Os assuntos de hoje, aula 11 e 12, não são tão complicados assim. Então, a gente vai ver coisas básicas, tem o material de vocês lá, tem infográfico, tem desafio, tem mais um vídeo lá, tipo podcast, uns slides do professor, né, de um professor. Então, tem um material de apoio para vocês muito grande. O que a gente faz aqui na aula é mais rever, tirar dúvidas, conversar, dar exemplos, ouvir a experiência de vocês. Então, eu vou passar rapidamente sobre o material de hoje. Deixa eu pegar minha mesa. Vou compartilhar de novo. Daqui a pouco vocês estarão vendo aqui o material. Deixa eu só dar uma arrumadinha e pegar a minha mesa digitalizadora, né, minha canetinha, para escrever aqui um pouquinho. Então, vamos lá? Então, vamos primeiro começar com a aula 11. Deixa eu pegar minha caneta. Canetinha, canetinha, onde está você? Né? Pegar aqui, aumentar. Então, vamos começar com a aula 11. E a aula 11 fala exatamente disso que está aqui embaixo, né? Valores, missão, visão e objetivos da empresa. Eu já vi gente dizendo assim, esse negócio de valores aí, missão, isso é tudo frescura, babaquice das empresas. Não, elas não fazem porque são frescas ou babacas ou alguma coisa assim. Quando a gente determina valores, missão, visão e objetivos, na verdade, a gente está determinando qual é o nosso alvo. A gente está determinando aonde que a gente quer chegar. A gente está determinando como nós somos, o que é importante para a gente chegar lá. Então é bom que a empresa ela estabeleça seus valores, sua missão, sua visão e seus objetivos para orientar ela a curto, médio e longo prazo. Senão a empresa pode se perder, mas não era bem isso que a gente queria, não era bem isso que a gente queria fazer. Então vamos pensar exatamente o que são esses valores, missão, visão e objetivos. Então, quando eu falo de valores, eu falo o que é importante para mim. Como que eu quero ser reconhecido enquanto eu cumpro minha missão e caminho em direção à minha visão? Como que eu quero ser reconhecido? Qual que é o meu valor? Para mim, é importante ser um bom professor. Para mim, é importante que os meus alunos cresçam e sejam muito melhores do que eu, inclusive. Mas muito melhores mesmo. Isso é o meu valor. Gente, os valores, normalmente, ele vem da cultura da sociedade onde que as pessoas estão inseridas,
ou da cultura da família das pessoas, onde que elas estão inseridas, e assim por diante. Eu quero lembrar, gente, eu estava até esquecendo de comentar, mas vocês têm que ter isso na cabeça. Até eu dei uma palestra hoje de manhã para os cursos de gestão da Uniandrade, que eu até falei sobre isso. O que é uma empresa? Ela tem vida própria? Não. Empresa não tem vida própria. A empresa é feita por seres humanos. Então, quando você diz assim, tal empresa não liga para tal coisa, na verdade, você deveria dizer que as pessoas em tal empresa não ligam para tal coisa. Não é a empresa, ela não pensa por si mesma. Quem pensa a empresa, quem constrói a empresa, são as pessoas que estão ali. Por isso que, de vez em quando, a gente vê uma empresa que durante 50 anos seguiu uma linha e, de repente, mudou. Por quê? Se você for analisar por que mudou, é que as pessoas lá dentro mudaram. O dono morreu, se aposentou, entrou filho, neto, bisneto, ou entrou uma pessoa diferente e tal. E essa pessoa tem valores diferentes. Essa pessoa pensa de forma diferente. Por isso que a empresa mudou. Então, deixar bem claro que a empresa é feita por pessoas, tá? E as pessoas têm valores. Eu estava falando dos meus valores, né? Eu quero ser feliz. Eu quero ser reconhecido como um bom pai. Eu quero ser reconhecido como um bom professor. Isso é o meu valor. Eu não preciso ficar rico, é uma opção minha. Mas eu quero ser reconhecido como um bom professor, que fez a diferença em alguns de vocês. Então, tudo surge a partir dos valores. Depois dos valores, a gente pode começar a traçar missão. Quem nós somos? O que fazemos, para quem fazemos e como fazemos? O que o Klaus faz? Qual é a missão? Ser professor. Para os alunos na Uniandrade. E como que eu faço isso? Tentando dar a melhor aula possível. Tentando me esforçar, auxiliar os alunos. Essa é a minha missão. É isso que eu quero. E daí, a partir da missão, eu vou para a visão. Para onde que eu quero ir? Aonde que eu quero chegar? Quando que eu vou chegar lá? Então, a visão, ela se confunde até com uma meta. Eu já vou falar a diferença entre objetivo e meta, mas a visão até se confunde com uma meta. Eu quero chegar lá, em algum lugar XYZ. E, finalmente, os objetivos. Como alcançar a visão e a missão. Vocês viram que os valores estão na base de tudo, né? Quem vai definir o que é a pessoa, o que é a empresa, são os valores das pessoas. É isso que vai definir o que é a empresa. E a partir daí, a empresa traça objetivos. Objetivos são os caminhos que eu vou trilhar até chegar na minha visão e a minha missão. Então, como está aqui, valores são a base. Dos valores é que vai dar origem à missão e que vai dar origem à visão. E objetivos são uma ferramenta. São ferramentas que eu vou tomar para chegar na minha visão e na minha missão. Aqui o livro de vocês dá um exemplo bem legal, né? Deixa eu até colocar aqui um marca-texto, né? Onde que ele não coloca valores aqui, mas ele coloca todos os outros itens e alguns a mais ainda, né? Então, se você chegar depois de valores, vem missão. Missão é um propósito dominante alinhado aos valores e às expectativas dos stakeholders. Se eu pegar um exemplo pessoal aqui, conservar-se saudável em boa forma física. Isso que eu estou tentando. Essa é a minha missão.
Daí, da missão surge a visão, ou alguns chamam até de plano estratégico. E o que significa isso? É um estágio futuro, é algo que eu aspiro, que eu quero ser, que eu quero fazer. Aspiração que a empresa deseja. Se eu for nessa parte aqui de exemplo pessoal, correr a maratona de Londres, uma das maratonas mais famosas do mundo. Inclusive vai ser, acho que nas próximas semanas, a maratona de Londres. E daí eu chego a objetivo. Na verdade, meta e objetivo. Meta e objetivo sempre andam juntos. A meta é algo geral. O objetivo é algo específico. A meta só dá uma ideia do que eu quero. O objetivo, que é específico, ele quantifica e coloca no tempo aquilo que eu quero. Então, a minha meta para correr a maratona de Londres, de novo, meta e objetivo sempre andam juntos. A meta é uma declaração geral de um alvo ou objetivo. Olha aqui, ó. O Klaus quer perder peso e tonificar os músculos. Ótimo. Perder peso. Se eu perder 10 gramas, eu estou perdendo peso? Tô. Então eu cheguei lá na minha meta, perder peso, etc. Não. Se eu fizer só a meta, eu não vou ter como quantificar se eu cheguei lá ou não. Então, daí a gente traça o objetivo, que é a quantificação, se possível, ou uma declaração mais específica sobre a meta. Então, o que o Klaus quer? Perder 5 quilos até 1º de setembro, para depois correr a maratona do próximo ano. Perder 5 quilos, quantificação, até 1º de setembro, tempo. Então, o objetivo sempre tem uma quantidade em um certo período de tempo. Então, eu tenho um objetivo, eu tenho uma meta, produzir carros. Daí eu posso colocar um objetivo. Por dia de trabalho, é produzir 10 carros. Por exemplo. Eu gosto muito de colocar objetivos e metas na minha vida. Então, por exemplo, um objetivo geral para um ano. Eu quero ler livros. Uma meta geral para um ano. Eu quero ler livros. E daí eu posso colocar um objetivo. Em 2021 eu quero ler 20 livros. Na verdade, eu já passei, acho que eu já li 24 ou 25 livros. A minha meta é chegar até 30 livros em 2021. Então, quando eu coloco, eu quero ler 30 livros, quantidade, em 2021, um espaço de tempo, tá? Então, a meta é sempre geral e objetivo específico, quantificando e colocando no tempo. Então, esses são... Aqui não tem valores, porque os valores são básicos, são inerentes. Normalmente, os valores vêm da família. Tá? Normalmente, não necessariamente. E daí a pessoa acaba transportando esses valores para a empresa. Por exemplo, o dono, o diretor-geral, a pessoa mais influente, ela vai transportar esses valores pessoais até a empresa. Depois ela vai construir a missão, a visão, metas e objetivos. Tá? Isso é muito, muito, muito importante. Comecem a pensar nisso. Vocês vão abrir uma empresa, quais vão ser os seus valores, a sua missão, a sua visão e seus objetivos? Eu acho que isso é importante. E, finalmente, a aula 12, até vou escrever aqui em cima, pegar minha canetinha, a aula 12, que é o microambiente da empresa. Vocês têm o material, mas, assim, só dar uma passadinha por cima. Então, o microambiente é dentro da empresa, né? É dentro da empresa. A gente fala microambiente externo porque são aqueles
agentes que atuam na empresa, tá? Próximo. Primeiro tem a empresa, né? A empresa propriamente dita, todos os grupos, a administração, a alta administração, todos os departamentos, pesquisa, compra, produção, etc, etc, etc. Um outro elemento do microambiente externo mais próximo da empresa são os concorrentes. Então, eu não posso abrir uma empresa e simplesmente nem me importar com os meus concorrentes. Então, eu tenho que estudar a concorrência para tentar saber qual é o meu diferencial perante o meu concorrente. Quer dizer, qual é a minha vantagem estratégica. E assim eu posso posicionar o meu produto no mercado e torná-lo mais atraente ao meu concorrente. Tem os intermediários, né? Que é qualquer grupo que tem interesse real ou potencial na empresa. Então, eles vão vender, eles vão comprar de você, eles vão fazer diferentes negociações. Tem os fornecedores que vão me fornecer matéria-prima, insumos, então eles também vão atuar diretamente na empresa. Aqui, esses intermediários que colocou são principalmente quando eu contrato serviços de terceiro para marketing e outras coisas. Mas um grupo muito importante, base, alma do negócio no microambiente externo são os clientes. Então, a empresa deve estudar o que o cliente quer, como ele age, quais são os costumes dele e assim identificar o que ele realmente quer. O Facebook faz isso, né? E vende esses dados para outras pessoas. O Google também faz isso. Então, quando você entra no Google e pesquisa assim, ó, o professor Klaus gosta de livro. Então, ele vai pesquisar livro. E daí, de repente, começa a aparecer. Isso acontece no meu Facebook, hein, gente? Começa a aparecer propaganda de tal editora, tal editora, tal editora. Daí eu achei legal uma das propagandas, parece que tem uns livros legais. Eu entro ali, clico, entro no site da editora, daí começa a aparecer mais propaganda no meu Facebook sobre a editora. E vai, e vai, e vai. Chega ao ponto, algumas vezes, que é um cúmulo, né? Eu vou contar uma coisa para vocês. Um tempo atrás eu tive um problema num dente e tive que arrancar o dente. E daí eu estava conversando com a minha esposa em casa, o meu celular perto. Eu não estou brincando, gente. Eu não estou brincando, tá? Por favor, né? Eu não creio em bruxas, mas que elas há. Eu não acredito em bruxas, mas que elas existem. Não, eu não vou fazer também teoria da conspiração aqui. Por favor, eu só estou contando o que aconteceu. Tirem suas próprias definições aí. Então eu estava conversando com minha esposa, eu vou ter que colocar uma prótese, vou ter que colocar uma prótese. O meu celular, por acaso, estava por perto. Eu não procurei no Google, não digitei nada ligado à prótese dentária. Nada. De repente começaram a aparecer propagandas no meu Facebook de clínica, de prótese, de fábrica de prótese, de diferentes tipos de prótese e assim por diante. Né? Então, o que o Google, o Facebook, ou sei lá quem estava fazendo? Ele estava procurando saber o que eu preciso, o que eu gosto, o que é mais urgente para mim no momento. Então, ele foi atrás de informações. Literalmente, o Google ouve a gente, né? Então, não é que eles vão usar para chantagear a gente, não tem nem como. Ele ouve e simplesmente capta palavras-chave. Ele não capta uma conversa, ele não capta um pensamento, ele não constrói um pensamento, mas ele capta palavras-chave. Quando você digita, quando você fala no celular, ele capta palavras-chave. E a partir daí diz: olha, o Klaus está precisando de prótese, vamos mandar bastante propaganda de prótese para ele. E daí a gente fatura mais um pouco, né? Principalmente a questão escrita, quando você entra no Google e digita. E daí essas informações são armazenadas, começa a se construir um perfil do cliente
e daí eles começam a perceber o que o cliente precisa e o que o cliente gosta. E daí vão mandar para ele o tempo todo, tá? Por isso que a gente fala que os clientes são dos pontos, ou o ponto mais importante do microambiente da empresa, tudo que ocorre em volta da empresa. Por isso que a gente tem que estudar de perto os nossos clientes para assim identificar as necessidades e desejos. Bom, pessoal, deixa eu interromper aqui. Foi isso na aula de hoje. Eu quero que vocês prestem muita atenção lá no material. Lembrem-se que o que a gente fala aqui é só uma revisão, é só uma pequena discussão. Prestem atenção lá no material que vocês têm à disposição. Façam todos aqueles exercícios. Inclusive, eu posso entrar no sistema e ver se vocês fizeram os exercícios. Inclusive, o resultado de cada exercício. Mas eu queria de novo bater na mesma tecla. Bater na mesma tecla. Não se esqueçam de fazer atividade de frequência. Tá bom? Não é porque a gente está no ensino remoto que vocês não vão ter as obrigações de vocês. Não é porque vocês estão no último período que vocês não vão ter as obrigações de vocês. As obrigações são boas, porque fazem ou nos obrigam a ir atrás de informação, a ir atrás de formas de resolução de algo e assim por diante. Tá certo? Então vamos prestar atenção, não se esqueçam de fazer atividade de frequência. Lembrem-se que atividade de frequência sempre fica uma semana, 6 dias, melhor dizendo, até a próxima aula. Então, por exemplo, hoje é dia 19. Minutos, tá? Então não se esqueçam de fazer atividade de frequência. Vamos lá, pessoal, não vamos desanimar. Vocês são bons, vão ser grandes engenheiros, tá? Então vamos nos aperfeiçoar cada vez mais. Bem, pessoal, por hoje foi só. Como vocês não estão aqui ao vivo, eu estou à disposição. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me mandar um e-mail, né? Klaus, Klaus, Zauter, Sautter, uniandrade.edu.br. Então eu quero ver vocês na semana que vem. Vamos comparecer, gente, vamos participar, porque só assim vocês vão crescer cada vez mais. Tá certo? Então, boa semana para vocês. Não se esqueçam de ver todo o material disponível, ler o capítulo do livro, ver o videozinho do professor que foi disponibilizado lá e fazer todos os exercícios. Isso vai ser importante para vocês. Vocês podem até entrar naqueles links com material extra, que vai conservar. Tá certo, pessoal? Então, até a semana que vem. Tenham uma boa semana, aproveitem essa semana e na próxima terça-feira, às 8 horas da noite, a gente volta aqui para conversar um pouquinho mais. Tudo de bom para vocês. Até lá. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.